Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pra mim, bom dia, porque eu estou de pijama, em casa, descabelada, sim, mas eu vim aqui hoje pra compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês. Hoje eu vim aqui pra contar da minha experiência no coma. Eu senti de coração de estar fazendo esse vídeo hoje, e ainda mais referente a esse período turbulento que a gente está passando, né, com esse vírus, né, onde muitas pessoas infelizmente estão vindo a óbitos, onde hospitais estão cheios por conta de pessoas em coma, entubados, e eu senti no coração de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência e poder levar uma palavra é, de esperança, de fé para vocês. Lembrando que independente da sua crença ou da sua religião, é importante a gente ter uma positividade dentro da gente, né? Que é isso que nos leva adiante. E ainda mais diante disso que a gente tá passando. E vamos passar, com fé em Deus. Bem, diferente do que muitas pessoas vivem no coma, a minha experiência foi muito ruim. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, eu fiquei em torno de uma semana, acho que não chegou uma semana mais ou menos em coma, porque por conta da quantidade de medicamentos que eu estava tomando, eles resolveram fazer o coma induzido, né? Onde eles dão uma sedação ali pra eu entrar em coma pra não sentir tanta dor e tudo mais. Só que depois que eles tiraram os medicamentos, eu demorei pra voltar, né? Tanto que foi aí que falaram que queriam abrir um protocolo de morte encefálica porque eu não reagia. E durante esse coma, eu estava fazendo a hemodiálise. Eu tive que fazer mais cirurgias para abrir aqui, fazer a lavagem novamente. Então, eu tenho dois pontos, né, pra, da minha visão. Primeiro, que para mim é o mais importante, é o que eu levo mais assim adiante, que no caso é a minha luta espiritual. Eu tive uma luta espiritual muito grande durante o coma. E também a outra questão do nosso subconsciente, que conforme eu acredito que eu fui vivendo todo aquele momento de pessoas falando comigo, aquela turbulência toda, onde as pessoas iam conversando, meus familiares iam mexendo, eu me beliscando, eu tava passando por cirurgia, fazendo hemodiálise ao mesmo tempo, então ali no meu subconsciente eu fui criando também sonhos e situações completamente assim desconfortáveis, gente. Foi uma experiência assim, eu acho que foi a pior experiência da minha vida. Foi algo muito ruim. Enquanto eu tava ali em coma, eu vou contar pra vocês, na minha visão, tá? Como um sonho. Sabia que eu estava num hospital, não sabia bem o porquê, sabia que eu tava internada, porque foi tudo muito confuso. Só que enquanto eu tava ali, tinha umas enfermeiras que eu não sei o porquê, elas me odiavam e elas queriam me matar a qualquer custo. E era muito real aquilo pra mim, gente. Foi muito real e muito ruim. Eu sonhava que elas queriam me matar queimada. E em determinado momento elas me jogavam num tipo de uma fogueira e eu sentia o meu corpo inteiro queimando. Eu sentia meu corpo queimando e eu gritava por socorro, eu queria sair daquilo. Em outro momento também, eu sonhei que, como elas não conseguiam me queimar, elas me jogavam de um penhasco. E eu sentia como se eu realmente estivesse caindo, era tudo muito real. E ao mesmo tempo tinha umas enfermeiras, essas mesmas enfermeiras, elas me perseguiam, sabe? Era uma perseguição assim constante. Durante dias que eu ficava nesse hospital. É, Elas queriam me afogar também, como não deu certo elas me queimarem, então elas tinha tipo de um rio aonde elas pegavam e me afogava, pegava no meu braço, me jogava nesse rio e falavam, você vai morrer. E eu sentia, gente, eu engolindo água, eu parecia muito real. Eu nunca me afoguei ao ponto de engolir água assim, mas a sensação de realismo daquilo era muito forte, muito forte. E como eu acredito muito também nesse lado espiritual, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, nesse período que eu tava em coma, aonde aconteceu isso, em que eu pedia por socorro, meu pai tava em casa, isso é real, tá? Meu pai estava em casa mesmo enquanto eu estava em coma. E teve um dia que ele disse que estava deitado no sofá e
sentiu eu passando a mão na cabeça dele, assim, e chamando, pai, pai. Eu acredito sim, gente, que foi juntamente nesse período também, que foi enquanto eu tava em coma, não sei se foi no mesmo dia, na mesma hora, mas eu acredito sim, nesse lado espiritual, onde, nesse momento, foi um momento onde eu também tava ali sendo afogada, e eu gritava socorro pro meu pai. E eu falava, pai, por favor, me tira daqui. Então, depois que eu saí do coma, depois de tudo isso, quando ele veio me contar que teve essa experiência enquanto ele estava no sofá, eu lembrei imediatamente dessa experiência também que eu vivi no coma, onde eu pedia socorro para ele me tirar daquilo porque eu tava sendo sufocada, eu tava sendo afogada ali naquele rio. E era muito horrível, muito horrível. Outra sensação também que eu tive foi de me ver deitada na cama, lá na cama do hospital, e eu queria ir ao banheiro. Eu nem conseguia levantar, gente. No real mesmo, quando eu levantei, acordei do coma, eu não conseguia levantar. Eu levei um bom tempo pra voltar a andar. Só que no coma, eu me via saindo de mim, do meu próprio corpo, me levantando e indo até o banheiro, normalmente, assim, tranquilamente. E era uma coisa muito sufocante. Era tão turbulento essa sensação, essa vontade de sair de lá logo, esse desespero pra sair, gente, parecia uma perseguição, assim, eu não sei, parecia um inferno, parecia que eu tava no inferno, era uma coisa muito ruim. Ao ponto de eu ligar pra minha família, eu ligava pra eles e pedia pra eles pagarem o preço que fosse, mas me tirar daquele lugar, porque eu não suportava mais ficar ali, porque se eu ficasse ali mais um dia, eles iam me matar, as enfermeiras iam me matar. E conforme eu fui acordando, tanto eu acho que juntou tudo isso, que conforme eu fui voltando, né, eu fui sentindo quando os meus familiares iam conversando, eu escutava as conversas ao redor. Eu lembro quando minha mãe me beliscava, né, tipo, pra eu ir voltando aos poucos, que ela ia falando comigo, filha, se você tá me ouvindo, põe a língua pra fora. Se você tá me ouvindo, pisca pra mim. E eu, com aquela sensação de tipo, meu, será que eu morri? Será que eu tô desmaiada? Mas aquilo foi de extrema importância na minha vida, porque foi isso que foi fazendo com que eu fosse voltando. Não, pera, eu tô aqui, eu preciso sair daqui. Foi muito. Eu esqueci o nome da série agora, que tem o mundo invertido, Strange Strings. Eu não sei falar, gente, eu nunca sei falar o nome dessa série. Mas foi mais ou menos isso. Toda vez que eu assisto ela me dá até um arrepio, porque foi mais ou menos essa sensação. Foi uma luta espiritual, né? No qual eu fui resgatada daquilo porque parecia que eu ia ficar presa naquele mundo invertido. Então foi muito ruim. E assim, eu lembro que eu até fiquei com medo quando eu voltei de algumas enfermeiras que iam me visitar e eu olhava e falava, meu, eu acho que era ela que queria me matar no meu sonho. Meu, era ela que queria me pegar. Foi tudo muito assim, desesperador, mas quando eu voltei, foi um alívio tão grande, tão grande. É por isso que eu falo que eu senti vida. O que eu senti, em resumir em uma palavra, o que eu senti quando eu voltei do coma foi vida. Vida, sabe? Porque eu voltei. Tanto que eu falava pra todo mundo que ia me visitar, gente, eu voltei, eu consegui voltar, eu voltei, todo mundo que ia me visitar, todo mundo, o pessoal do meu serviço quando ia me visitar, meus familiares quando ia me visitar, eu nem sabia o que tinha acontecido comigo, mas a única coisa que eu lembro que eu falava pras pessoas, eu voltei. Muitas das vezes eu chorava, falava isso chorando. Então eu acredito muito nessa luta espiritual de que eu fui resgatada, sabe? Que o poder que tem, gente, de uma oração. Mais uma vez eu falo, não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de Deus, de uma força maior que existe, sim, como eu sempre falo, e da importância da fé, do quanto a fé ela move montanha, gente, do quanto Deus é magnífico, do quanto ele faz o impossível e da nossa união, sabe? De que realmente, enquanto tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Deus fez se cumprir isso diante de tudo aquilo que eu tava passando, diante daquelas orações, daquelas pessoas que nem me conheciam, mas a força da fé foi tão grande, foi tão surreal, que fez com que eu voltasse. Então hoje, eu queria deixar isso pra vocês como mensagem, sabe? Se você tá passando por alguma situação semelhante a essa, ou até mesmo que não envolva nada disso, de saúde, questão de saúde,
Mas em questão de fé, normalmente quando eu conto meu testemunho, eu sempre falo isso. Gente, o mesmo Deus de antigamente que curou cegos, que ressuscitou mortos, ele é o mesmo Deus de hoje. E a gente tem uma facilidade tão grande para acreditar quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, sim, aquele Deus existe, né? Uhum, é verdade, ele existe mesmo. Olha que legal. Como se fosse um livro de ação, como se não fosse real. Mas é real, gente, a Bíblia é real. E o mesmo Deus que fez aquilo antes, naquela época, é o mesmo Deus de hoje, que ele também faz milagres, que ele também faz o impossível. Que se uma pessoa estiver morta na sua frente e pelo poder da fé, da crença, e se Deus quiser, ele vai ressuscitar aquela pessoa. E hoje é tão difícil pra gente acreditar nisso, é tão difícil a gente, sabe, depositar fé naquele mesmo Deus que fazia as coisas antes. Então, eu queria deixar isso hoje para vocês. Se você está passando por alguma situação difícil, que parece que é impossível, ou que todo mundo fala que não tem mais jeito, que não tem mais solução, tem, gente. Tem solução. Basta crer, basta confiar, basta acreditar. E eu volto também a dizer uma coisa. Ah, mas olha, Jane, eu depositei toda a minha fé para que tal coisa acontecesse e não aconteceu. A gente também tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. A gente também tem que aprender a entender que nem tudo o que eu acho que é bom pra mim é o melhor pra Deus. É o que Deus quer de mim. É o que Deus quer que aconteça. Porque às vezes eu queria que acontecesse tanto uma coisa, às vezes acontece aquela coisa e dá merda. Porque não era a vontade de Deus ou porque não era no tempo de Deus. Então a gente tem que aprender a confiar, a gente tem que acreditar, mas a gente também tem que saber descansar e aceitar a vontade de Deus. E então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para contar que minha experiência no coma não foi boa, foi péssima, foi uma luta espiritual muito grande, mas também para deixar claro que o poder da fé, da crença, do acreditar, que foi graças a Deus e todas essas pessoas, toda essa crença, essa energia positiva que fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, não desacreditem, não desanimem e creiam que Deus, ele faz o impossível acontecer, tá bom? Prometo não prometo porque eu não cumpro. Eu vou procurar fazer mais vídeos, voltar com mais vídeos no canal. E é isso, também contar um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, das coisas que eu ando fazendo, é que agora eu tô um pouco mais parada porque eu tô em casa, devido a essa pandemia, como eu expliquei, mas eu prometo, eu já falei que eu não vou prometer. Eu vou tentar fazer novos vídeos com mais frequência aqui pra vocês, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom?